Olá, galerinha dos oitavoanos, tudo bem? Espero que sim, meus amores. Bora lá para mais uma aula. Turminha, essa semana nós vamos falar, né? Nós vamos aprender aí sobre o saber discursar, tá? Está aí no livro 7, capítulo 12. As páginas são de 12 a 15, tá? E os módulos são o 103, 104 e 105, ok? Então vamos lá. Pessoal, ao dialogar aí, né, quando a gente vai dialogar com alguém, tá? É muito importante que a gente mantenha aí um discurso muito respeitoso para com o outro, tá bom? E aí nesse capítulo nós vamos ver isso. Como que a gente pode desenvolver aí um diálogo construtivo, tá? Em especial no contexto da cultura digital, que está tão aí, né, em evidência, o que a gente usa muito hoje em dia, né? No qual muitas vezes, gente, esse tipo aí, né, de escrita, né, tem manifestado aí muito a manifestação do ódio, tá? Por eu não concordar com o que o outro diz, ou pela classe social do outro, ou pela raça, o racismo, enfim, tá bom? Então vamos lá. Aí eu coloquei, né, algumas figuras aí de algumas pessoas dialogando, como vocês podem ver aqui, né? E aqui também o livro de vocês trouxe. Então, olha só, aí eu complementei aí colocando para vocês o que é o discurso, tá? Que tá lá no dicionário. É a mensagem oral, solene, né? Prolongada, que um orador aí profere diante de uma assistência, né? Perante aí a uma assistência, tá? Então, nada mais é do que a fala, tá, gente? Discursar, falar, enfim, tá bom? E aí eu pergunto para vocês, qual o significado aí então da palavra diálogo? O que significa um diálogo? Então eu deixo essa deixa aí para vocês e na aula presencial vocês vão colocar para mim o que significa esse diário. Mas aí eu coloquei para vocês, né, que é uma fala interativa entre duas ou mais pessoas, ou seja, uma conversa, tá? Troca de ideias, uma discussão que busca um acordo entre as partes e nada mais é que vocês podem gravar aí, que é uma conversa, tá? Entre duas ou mais pessoas. Então, o diálogo nada mais é do que uma conversa entre duas ou mais pessoas, tá? Aí o livro de vocês trouxe assim: liberdade de expressão versus o discurso de ódio. Então vamos ver, ó. Em tempos de polarização político-social, as divergências entre as pessoas ficam mais evidentes, tá? Em vez de tentar compreender o outro, muitas vezes os indivíduos, as pessoas, elas se comportam com intolerância, gente. Característica em que não é aceita a existência do que é diferente. Isso pode ser manifestado aí de modo extremo, né, por meio de discursos do ódio, ou seja, proferir palavras, né, que vá ofender o outro, ok? Aí, olha só, esse tipo de discurso constitui-se em manifestações que incitam à discriminação ou violência, né, contra pessoas ou grupos sociais, fundamentadas em diferenças de raças. Olha, então por que tem essa discriminação? Então ela pode ser, ó, por diferença de raça, o gênero, a etnia, a nacionalidade, a orientação sexual, se é bi, se é hétero, se é homo, enfim, né? Que mais aí, turminha? Crença religiosa, tá? E muitas outras coisas. Esses grupos, em geral, gente, são historicamente vulneráveis, tá? O que é isso? Vocês vão ver aqui, ó. Eu até coloquei para vocês. É um termo originado aí das discussões sobre os direitos humanos, tá? Geralmente associado a defesas dos direitos de grupos ou indivíduos fragilizados, tá bom? E nada mais é do que a pessoa que é aí prejudicada. Ok? Então, olha só.
Esses grupos são historicamente vulneráveis, ou seja, prejudicados, né? Encontram-se em uma posição não dominante no Estado, pois possuem características religiosas, etnias ou linguísticas próprias, que diferenciam da maioria da população. Então, aquilo que não é igual, né, que é diferente aí, que sai do comum, acaba causando aí, né, deixando essa pessoa mais vulnerável, ok? Então, olha só, aí eu já coloquei para vocês o grupo aí vulnerável, né? O que significa. E depois o livro de vocês também trouxeram aí o vocabulário de algumas palavras que nós usamos. Que incitar significa incentivar alguém a fazer alguma coisa, encorajar, né? Polarização, que vocês viram aqui, ó. Polarização. Vamos ver o que isso significa? É a concentração em extremos opostos, tá? Então, coisas diferentes, de grupos, interesses, atividades, tá? Antes alinhados entre si. E o político-social, que tem caráter político e social simultaneamente, tá bom? Os dois aí se unem, estão juntos. E o vulnerável, que é aquele que é o prejudicado, tá bom? É comum que o discurso de ódio seja justificado em favor da liberdade de expressão, que, como um direito fundamental, é garantido pela Constituição brasileira. Esse direito, no entanto, não é absoluto. Isto é, não se permite que ele seja usado, olha só, para violar outros direitos garantidos por lei, como a dignidade humana. Portanto, todos são livres para expressar suas ideias, olha só. Todos podem expressar suas ideias, sua convicção, seus pensamentos, desde que não ofendam os outros ou impeçam a existência deles. Então, desde que eu não vou prejudicar alguém, né, eu posso sim usar a minha liberdade de expressão aí. Então, vamos ver aí, o livro de vocês trouxe uma tirinha e que mostra pra gente como é importante ter aí o cuidado com as palavras. Então, vamos lá, ó. Mas eu só disse algumas coisas, nem bati nele, né? Vocês podem observar que tem um mestre aqui, ó. Palavras podem ferir mais do que um soco. E como tal, depois de desferido, não se pode voltar atrás. Como um corte profundo, as palavras ditas podem ser esquecidas, mas jamais apagadas. Lembra do acidente com o machado há 2 meses? Você não sente mais a dor, nem vê o sangue escorrendo, mas aposto que ele deixou uma marca. Pense 2 vezes antes de lutar. Pense 2 vezes antes de falar, tá? Então, o mestre aqui, ele tá dando uma lição. Na tirinha, o ornitorrinco, né, o Roro aí, não considera que suas palavras possam machucar alguém. O mestre, no entanto, ressalta o poder que as palavras têm, ensinando-lhe que elas podem ferir até mais que uma agressão física, né? Sendo importante, por isso, pensar muito antes de falar. Vocês já ouviram aí que o ditado, né, que uma palavra às vezes dói mais do que uma pessoa bater em você, né? Então, por isso que a gente não pode ter aí esse discurso do ódio ou pensar muito no que a gente vai falar. Para evitar violência de qualquer tipo, seja ela verbal ou física, tá? É necessário cultivar o diálogo saudável, ou seja, ter uma conversa saudável, tá? Então, olha só, a incapacidade de compreender aquilo que é diferente, né? Pode ser aí na escolha sexual, a cor da pele, né, que não deveria existir essas coisas, mas olha só, muitas vezes leva à percepção equivocada de que ele é um inimigo a ser combatido. O diálogo pode resultar em um melhor entendimento dos motivos que levaram a pessoa a ter certa atitude ou determinado pensamento, ao possibilitar que se coloque no lugar do outro, tá? Nessa interação aí, gente, é muito importante que se mostre uma posição aberta ao interlocutor, ou seja, que se comporte de maneira, né, a aceitar que não existem certezas absolutas, saber participar de uma discussão, falando e ouvindo, para evitar que machuquemos alguém de modo não intencional, tá bom?
Ter empatia, gente, não significa que nós temos que concordar com tudo que o outro fala. Afinal, a divergência faz parte de uma sociedade democrática que promove aí a pluralidade, né? Mais que isso, empatia significa tentar entender o outro. Olha, gente, que bacana, né? A empatia é tentar entender o outro. Contribuímos para sermos tolerantes, ou seja, aceitar que os outros têm o direito de se expressar e de se existir tanto quanto nós, ok? Aí o livro de vocês também traz aí que o discurso de ódio é crime, tá bom? Então, olha só, o artigo 3º da Constituição Federal define que a República Federativa do Brasil tem como um de seus objetivos, quarto, promover o bem de todos, tá? Sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, além de afirmar no artigo 5º, inciso 41, que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos aí de liberdades fundamentais. Enquanto o inciso 42 expressamente aí proíbe toda forma de racismo. A prática do racismo consiste em crime inafiançável, tá? Não pode pagar, ou seja, você não sai. É imprescindível junto à pena de reclusão, nos termos da lei. Aí também o grupo de vocês trouxeram aí a estrutura, né, do Estado aí na Constituição, do Estado brasileiro aí na Constituição. Então vamos lá, ó. Você viu que a liberdade de expressão é garantida pela Constituição Federal do Brasil, que foi promulgada em 1988. Além de elencar os diversos direitos a serem respeitados, esse documento trata de organização do Estado brasileiro, o qual se estrutura na separação de 3 poderes independentes e harmônicos entre si. Legislativo, cuja principal função é elaborar as leis, né? O executivo aí que tem o papel de executar as leis e administrar o país. E o judiciário com a missão de julgar os conflitos existentes com base aí nas leis. Ok? Aí, pessoal, eu peço para que vocês vão agora lá na página 22. Faremos a leitura do texto, a chama do discurso do ódio, e responderemos aí as questões de 1 e 2. Então, olha só. As chamas do discurso do ódio. Em todo o mundo, o ódio avança. Uma ameaçadora onda de intolerância e violência com base no ódio está atingindo seguidores de muitas religiões em todo o planeta. Tristemente e perturbatoriamente, esses incidentes cruéis estão se tornando comum. Nos últimos meses, temos visto judeus assassinados em sinagogas e seus túmulos desfigurados com suáticas, muçulmanos executados dentro de mesquitas e seus locais religiosos vandalizados, cristãos assassinados em oração e suas igrejas destruídas. Para além desses ataques horríveis, cada vez mais uma retória abominável, está sendo usado não apenas contra grupos religiosos, mas também contra minorias, migrantes, refugiados, mulheres e também chamados de outros. Na medida em que as labaredas do ódio se espalham, as mídias sociais são exploradas pela intolerância. Movimentos neonazistas e de supremacia branca estão crescendo, e a retórica inflamada está sendo usada para benefício político. O ódio está se movendo tanto na corrente das democracias liberais quanto nos regimes autoritários e colocando uma sombra sobre a nossa humanidade em comum. As Nações Unidas têm um longo histórico de mobilizar o mundo contra o ódio, de qualquer tipo por meio de ações abrangentes de defesa dos direitos humanos e no avanço do Estado de Direito. De fato, a real identidade, o estabelecimento da ONU tem raiz no pesadelo em que se segue quando o ódio virulento é deixado sem oposição por muito tempo. Nós reconhecemos o discurso do ódio como um ataque contra a tolerância, a inclusão, a diversidade e a essência de nossas normas e princípios de direitos humanos. Mais amplamente, ele compromete a coesão social, desgasta valores compartilhados e pode criar a base para a violência, retardando a causa da paz,
da estabilidade, do desenvolvimento sustentável e da dignidade humana. Nas últimas décadas, o discurso de ódio tem sido precursor de crimes de atrocidade, incluindo o genocídio de Ruanda, a Bósnia e ao Camboja. Temo que o mundo esteja chegando a outro grave momento na batalha contra o demônio do ódio. Por isso, lancei 2 iniciativas da ONU em resposta a essa ameaça. Primeiro, acabo de divulgar a estratégia e plano de ação do discurso do ódio para coordenar esforços por meio de todo o sistema das Nações Unidas, atacando as raízes que o causam e tornando nossa resposta mais efetiva. Em segundo lugar, estamos desenvolvendo um plano de ação para que a ONU se engaje por completo nos esforços de proteger locais religiosos e garantir a segurança nos espaços de culto. Para que aqueles que insistem em usar o medo para dividir aí comunidades, devemos dizer: diversidade é uma riqueza, nunca uma ameaça. Um profundo e sustentável espírito de respeito mútuo e receptividade pode transcender posts e twitter disparados em uma fração de segundo. Afinal de contas, nunca devemos esquecer que cada um de nós é um outro para alguém, em algum lugar. Não pode haver ilusão de segurança quando o ódio é disseminado. Como parte de uma só humanidade, nossa tarefa é cuidar dos outros. É claro que toda ação destinada a atacar e confrontar o discurso de ódio deve ser consciente, com direitos humanos fundamentais. Enfrentar o discurso de ódio não significa limitar ou proibir a liberdade de expressão. Significa evitar que esse discurso se transforme em algo mais perigoso, particularmente que incite discriminação, hostilidade e violência, o que é proibido pela legislação internacional. Precisamos tratar do discurso de ódio como tratamos qualquer ato mal intencionado, condenando, recusando que seja ampliado, confrontando-o com a verdade, encorajando que os autores mudem seu comportamento. Chegou a hora de avançar para erradicar antissemitismo, ódio contra muçulmanos, perseguição a cristãos e todas as formas de racismo, xenofobia ou intolerância. Governos, sociedade civil, setor privado e imprensa têm importantes papéis. Líderes políticos e religiosos têm uma responsabilidade especial em promover a coexistência pacífica. Ódio é perigoso para todos e lutar contra ele deve ser um trabalho de todos. Juntos, podemos extinguir as chamas do ódio e defender valores que nos unem como uma única família humana. Tá? Guterres Antônio, as chamas do discurso do ódio aí das Nações Unidas. E aqui, pessoal, estão todas as palavras que estão dentro do texto, tá? E vocês podem perceber aí o que é virulento, reflexo de rancor, de violência, até o genocídio, é o extermínio aí de mais de 100 pessoas, tá? Totalizam muita gente, grupo étnico, racial, religioso, tá? Então, é só vocês verem aí. Aí, pessoal, de acordo com o texto, lá na aula presencial, vocês vão responder isso para mim, tá? De acordo com o texto, o discurso do ódio atinge quais grupos? Então, atinge aí principalmente os grupos religiosos, né? Imigrantes, enfim. Considerando os termos chamas e labaredas, relacionando ao discurso do ódio, é possível dizer que no texto foi feita uma aproximação do ódio com o quê? Tá? Então aí é possível dizer que foi feita uma aproximação com ódio, já que chamas e labaredas são características tipicamente associadas ao fogo, pois se espalham rapidamente. Turminha, deixo uma tarefa aí para vocês, tá? Que está no livro 7, vocês farão a página 23, os exercícios 3 e 4, a página 24, os exercícios 5 ao 9, página 25, o exercício do 10 ao 13 e a página 26, somente o exercício 14, tá? Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aí no grupo da sala de vocês, ok? Fiquem com Deus e até a próxima semana. Beijos, turma!